Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez para uma postagem nesse canal Gacha, Inglês Falado, e esse vídeo ele vai mais especificamente para os membros da minha igreja, Congregação Cristã. Por que isso? Porque eu tenho um curso direcionado a uma específica necessidade que ele se desdobra em duas realidades. Assim, um é aquele inglês arcaico. O curso é o mesmo, mas é porque ele é tratado de duas formas. Aquele inglês arcaico, que no inglês seria o inglês da Bíblia, né, de King James, ou mesmo o inglês de Shakespeare. Porque assim, na congregação cristã, nós usamos a língua de João Ferreira de Almeida, e nos hinos é um português mais assim, formal, digamos. Quando você transporta isso para o inglês, nós temos que nos apoderar do inglês arcaico. Em outras palavras, seria assim, a diferença entre o português usado por nós no dia a dia e o inglês da Bíblia, dos hinos, não são, né, a diferença não é tão grande quanto acontece no inglês, porque naquele idioma nós temos que nos apoderar desse inglês arcaico, que seria o inglês de Shakespeare, ou do King James, que é a versão usada pela congregação cristã nos Estados Unidos. Então o que acontece? Aqueles irmãos americanos mais antigos, né, que existem desde o princípio da obra lá, eles oram assim na igreja usando um linguajar simples, e eles se referem a Deus, por exemplo, falando you are. Já aqueles, e eu falo de mim, né, eu notava que um ou outro que fala o inglês como segunda língua, a gente observou isso, tanto na Bíblia quanto no Inário. E o que acontece? Na hora que nós orávamos, né, nós falávamos thou art, ao invés de you are, porque para mim soava mal you are, chamar o Senhor de you are. Então é uma coisa que é da realidade do inglês. As outras igrejas lá, evangélicas, elas usam esse linguajar mais comum, inclusive tem Bíblia simplificada. Na congregação não, porque além de ser assim o nosso equivalente ao português que nós usamos, é uma forma também mais educada, né, de falar com Deus. Então, assim, nesse curso eu ensino essa forma de inglês, e também o inglês do dia a dia, mais ligado ao vocabulário usado por nós, na testemunhança, no dia a dia, enfim, o vocabulário nosso que dá para olhar também né, nós como uma comunidade que temos um linguajar próprio. Então seria essa parte no inglês mais coloquial e esse inglês clássico, né, que é uma versão mais assim, digamos, bem mais formal, porém na hora de orar fica muito bonito, assim, nós orarmos, equivale a você falar tu és, né, thou art, seria o equivalente a tu és. Não é assim uma língua que o dia que a pessoa comum não entenda lá, um nativo, ele entende, ele compreende, porém, voltando a dizer, está mais distante deles do que você falar que tu és para um brasileiro. Não vai soar tão arcaico como soa no inglês, né? E onde foi que eu aprendi isso? Então, assim, nesse canal, se você olhar os vídeos de apresentação, eu falei da minha história, morei 5 anos nos Estados Unidos, né? E até hoje eu leio a Bíblia em inglês, né, que é essa versão aqui, né, Holy Bible, do King James. E na congregação, lá, esse mesmo inglês, né, nós usamos no Inário, né, esse foi o primeiro que eu usei, caiu aqui o outro. Depois eu comprei esse menor, né, que é o mesmo, só mais preto, né, um pouco menor, né, e é o mesmo inglês da Bíblia. Como no português, os irmãos costumam dizer que a Bíblia é cantada, é exatamente a mesma coisa, né? E também lendo, né, as obras completas do Shakespeare, né, que aqui eu tenho toda a coleção, é o mesmo inglês. Então, assim, esse inglês, o que aconteceu? Eu fui aprendendo, lendo e vendo a pronúncia, porque se você fala, domina o idioma, você consegue falar. E era interessante assim, que quando eu orava lá, muitos irmãos chegavam e falavam, nossa, você fala muito bem, assim,
eu notava que era por isso que eles falavam, que eu falava bem. Nesse sentido, porque eu não conseguia. Eu acho assim, muito assim, fora do que eu aprendi aqui no Brasil. Então, por isso que eu cuidei dessa parte linguística da coisa, digamos, né? Então é isso. Eu vou compartilhar em alguns grupos e também postar no meu canal. Aqueles que tiverem interesse, ou para viagem, né, ou morando lá, né, alguns podem morar lá porque eu dou aula via Skype, WhatsApp, ou aqui presencial nessa minha sala. Aqueles que tiverem interesse me procuram. Tem todos os dados, né, aqui nas informações, e será um prazer ajudá-los, ok? Então por hoje é só. Qualquer pergunta, estou aqui à disposição. Que Deus abençoe a todos e nos vemos por aí.